Bom dia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espero que você esteja bem, apesar das dificuldades que estamos aí enfrentando, mas dizer que estamos muito felizes com a participação dos irmãos nas nossas programações virtuais por meio das redes sociais. Temos visto aí os irmãos participando, os irmãos sendo edificados junto com a gente, e isso tem sido realmente uma bênção para nós. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que creio que vai falar muito ao seu também a respeito de planejamento, de planos. E eu imagino que você tem alguns planos frustrados neste momento. Imagino que não fazia parte do seu planejamento para 2020 não poder sair de casa, não poder trabalhar, visitar, né, a sua família, talvez fazer uma viagem. Na verdade, este confinamento nos pegou de surpresa, essa situação, né, essa epidemia nos pegou de surpresa. E eu posso falar a meu respeito, né? Eu fiz muitos planos para este ano, em especial para este mês de março, que é o mês das minhas férias. E eles começaram a ser frustrados desde lá de fevereiro, quando surgiu uma enfermidade que eu não estava esperando. Os irmãos sabem, né, do que eu estou me referindo, não é nada grave, mas algo que tem me trazido aí algumas limitações, algumas implicações financeiras, algumas implicações de restrição e que também me trouxeram aí mudanças de planos importantes, né? No meu pensamento, na minha imaginação, agora nas minhas férias em março eu estaria viajando e na verdade estou aqui me recuperando de mais uma cirurgia e também em confinamento, como todos os irmãos, nessa questão da prevenção do coronavírus, ou seja, tudo aquilo que eu planejei não aconteceu. E nós temos que estar preparados para isso, né? Nós fazemos planos, mas muitas vezes eles não acontecem como a gente imagina. E eu quero compartilhar com você um texto que está lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versos 13 até o 16. Vamos fazer a leitura deste texto. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Até aqui. Então aqui o texto nos fala a respeito das pessoas que fazem planos. E aí talvez a gente se pergunte, mas então Deus é contra? A gente não deve fazer planos, nós não podemos nos planejar, sonhar, né, ter projetos? Não é isso que essa palavra ela diz, mas ela fala a respeito, né, do mundanismo, do sentimento de controle, de independência de Deus. Algo como: eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o Senhor do meu destino, eu faço os meus planos, eu decido. E aqui Tiago está dizendo: olha, vocês precisam submeter todos os seus planos ao Senhor, porque é Ele quem vai decidir no final, né? Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E Ele vai dizer: olha, em vez disso, em vez de dizer: olha, ano que vem eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, vocês deviam dizer: se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo. E essa expressão, né, se Deus quiser, às vezes ela é usada de uma maneira tão frívola, de uma maneira assim tão comum, às vezes a gente nem percebe, né? Nós usamos frequentemente: ah, se Deus quiser, farei isso. Mas será que nós estamos entendendo aquilo que nós estamos afirmando, né? Se Deus quiser, ou seja, há uma condicional para que os meus planos sejam cumpridos. É a vontade soberana de Deus. E a vontade de Deus, como nos disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos confiar nessa vontade de Deus, nessa vontade de Deus que prevalece. E é isso que Tiago está dizendo: a gente não deve simplesmente fazer o plano, mas entregá-lo ao Senhor. Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser,
eu estarei em tal lugar, se Deus quiser, eu vou concretizar este sonho, este projeto. É isso que Tiago está dizendo, e não este sentimento de independência que ele chama de jactância, orgulho, né? Uma pretensão, um orgulho, um sentimento orgulhoso de dizer, olha, eu estou no controle, eu tomo as decisões sobre a minha vida. E muitas pessoas vivem assim, né? Isso é algo comum na nossa sociedade, já acontecia na época, né, da igreja primitiva, senão Tiago já não estaria aqui mencionando isso, mas ainda mais nos nossos dias, onde as pessoas se sentem totalmente independentes de Deus, secularizadas, senhoras e senhores dos seus próprios destinos, como se Deus não estivesse no controle da história, como se Deus não desse a palavra final. E esse sentimento ele é muito perigoso, essa questão de nós fazermos os planos e não entregarmos a Deus e não estarmos aí cientes da possibilidade de que muitas vezes a resposta de Deus vai ser diferente da nossa. E o perigo maior a respeito disso, com certeza, é nos frustrarmos, inclusive com Deus, né? Então muitas pessoas acabam se decepcionando, acabam se desanimando aí na sua caminhada de fé, porque vê seus planos e seus sonhos não dando certo, né? Acham que Deus é alguém segundo o qual nós fazemos ali o nosso cronograma, o nosso planejamento, e Deus simplesmente vai lá com um carimbo, assina e diz amém, mas na verdade é o contrário. Nós devemos meter todas as coisas a Ele e entender qual é o propósito de Deus em cada situação. Com certeza Jó não tinha como propósito de vida passar por tudo que ele passou, mas ainda assim ele vai reconhecer, né, lá no capítulo 42, verso 2, muito conhecido, quando ele diz: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor, eles não são frustrados. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus decidiu sobre as nossas vidas vai se cumprir, porque Ele é soberano, porque Ele é justo, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como nós já dissemos aqui. Há um texto muito conhecido lá em Provérbios 16, verso 1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ainda no capítulo 19 de Provérbios, verso 21, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, nós sonhamos, nós planejamos, mas no final a resposta vem de Deus, é Ele que concretiza ou não tudo aquilo que nós imaginamos. E como eu já foi dito lá no começo, eu tenho certeza que você não esperava passar por algo assim como eu, assim como todos que estão enfrentando aí dificuldades até maiores, né? Os senhores que não podem sair de casa, os comerciantes que estão aí com as portas fechadas, talvez sonharam em ter um lucro, uma melhora de vida nesse ano e agora estão aí tendo seus planos frustrados. Mas nós precisamos confiar na bondade do Senhor. Nós precisamos confiar realmente na fidelidade de Deus e tentarmos extrair aquilo que Deus está nos ensinando, que Ele é o Senhor da história, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que os nossos planos e os nossos sonhos sempre estarão submetidos à vontade boa e perfeita dEle. E nós precisamos aprender a confiar, para que não vivamos uma vida frustrada, uma fé muitas vezes rasa, uma espiritualidade muitas vezes doente, porque nos decepcionamos com o agir de Deus, nos decepcionamos porque queremos ter o controle, e o controle não é nosso. A vida cristã não é sobre o nosso controle, mas é sobre o senhorio de Cristo, e nós precisamos aprender a nos colocar debaixo desse senhorio e buscar em Deus descanso, confiança, paz, como tem sido ministrado nos demais dias, né? Não ficarmos ansiosos, não ficarmos receosos, não duvidarmos da bondade de Deus, não duvidarmos de que Ele realmente nos olha, de que Ele nos ouve, de que Ele nos ama, de que Ele conhece as nossas necessidades e que apesar das coisas não estarem saindo como nós havíamos planejado, elas estão totalmente dentro do calendário e do plano de Deus. Esse é o
a mensagem, né, a lição que eu gostaria de deixar nesse dia. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa confiança realmente na bondade, na perfeição de Deus, no senhorio de Cristo, que nós possamos crescer realmente nisso e continuarmos aí firmes, nos apoiando neste momento e confiando que no final tudo dará certo, né? No final tudo vai ficar bem. E isso a gente percebe porque Deus já deixou o final da história para a gente escrito. Né? Lá no final da Bíblia nós sabemos que tudo já deu certo, né? Os planos de Deus já deram certo a nosso respeito e aquilo que Ele tem preparado para nós no final de toda essa história, né? Da nossa história, é muito maior do que as tribulações que nós temos vivido aqui, conforme a própria Bíblia nos registra também, né? Que as nossas breves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória e com o futuro que o Senhor tem preparado para nós. Que essa seja a base da nossa fé e da nossa esperança. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa continuar aí firme no Senhor, entregando os seus planos, os seus sonhos nas mãos do Senhor, daquele que pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos e cuja misericórdia se renova a cada manhã. Vamos orar neste momento. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus de amor, de perfeição, de graça, de misericórdia. A Tua bondade, a Tua fidelidade não tem fim, Senhor. E nesta manhã eu quero entregar as nossas vidas e pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti, aumenta, Senhor, o nosso entendimento de que Tu és bom e que Tu és soberano. Pai, se há alguém triste, Pai, neste momento, que o Teu Espírito possa consolar, Senhor, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, trazendo à memória, Pai, as Tuas promessas, Pai, que são verdadeiras, que são fiéis, como diz a Tua palavra, as Tuas promessas, elas permanecerão, a Tua palavra, ela permanecerá, e nós sabemos que Tu tens um futuro, Pai, de bênção, um futuro glorioso, Pai, para o Teu povo. No final de todas as coisas, nós entregamos as nossas vidas a Ti, entregamos os nossos irmãos, a nossa igreja, todos aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja fortalecendo, trazendo ânimo, trazendo força neste momento. Nós entregamos as nossas vidas nas mãos daquele que tem o controle e que tem o poder de todas as coisas. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe neste dia. Até amanhã, quando nós teremos aí mais uma meditação, e continue firme na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.